a gente olha para a criação, conclui-se que deve existir um Criador. Claro que a gente não lembra. A gente só olha para a criação e vê o Criador, e não vê o Criador, vê a criação. Mas tem que ter alguém que fez tudo isso. Sim ou não? Sim. Quem fez? Quem fez essa criação? Deus. E como ele fez tudo isso? Como ele criou tudo isso? Deus tem mãos? Tem? Quantas? 2 só? Com 2 mãos ele fez tudo isso? Uau! Esse Deus é bom mesmo. Na Bíblia fala, só que fala de uma maneira simbólica e abreviada, com uma metáfora. Ele estava só, e aí ele pegou, começou a criar. Depois ele pegou um barro, fez a forma de um ser humano, soprou na narina. Mas nos Vedas, nas escrituras orientais, isso é descrito de uma maneira muito mais detalhada. Então, antes de Deus, o Criador, existir, existia um Deus que ainda não havia criado nada. Ele era, não é que ele era nada, ele era tudo. Só existia Deus. Não dá para a gente pensar nisso. A gente não consegue pensar num estado antes da criação. Por quê? Porque nós somos uma criação também. A nossa mente é uma criação. Então, esse estado que antecede toda a criação do divino é descrito. E como foi essa criação? Como ela começou? Começou com uma vontade de Deus, ou um pensamento. Numas escrituras orientais falam, no começo Deus estava só. E ele desejou ser muitos. E esse desejo de se tornar muitos é como se fosse o pensamento de Deus, ou o desejo de Deus que deu início à criação toda. E como essa criação começou? O que foi a primeira criação? Alguém tem alguma ideia ou não? O que foi a primeira coisa criada? O mundo. Mas dentro do mundo? As pessoas... Tem antes ainda. Uma hora a gente chega. Espaço. A primeira criação foi o espaço. É um elemento. E o espaço herda uma das 3 qualidades de Deus, de onipresença, onipotência e onisciência. Qual dessas o espaço herda? Presença. Onipresença. Onipresença. Ele está em toda parte. Não existe um lugar onde não tem espaço. Às vezes você fala para seu marido, para sua esposa, me dá mais espaço. Mas você tem espaço. E aí, o espaço, então, é a criação mais sutil do divino. A mais sutil de todas. E do espaço? Ar. Do espaço veio o ar. Se a gente for mais para cima, o ar vai se tornando rarefeito, e chega um lugar, não tem ar. Então, do espaço, a gente fala espaço para cima, mas espaço está em toda parte. Está aqui, está dentro de nós. Do espaço veio o ar. Do ar, fogo. Do ar veio o fogo, foi o fogo. O fogo só existe quando tem oxigênio. Do fogo... O vento. O vento faz parte do ar. Falta o que agora? Ah, sabia que você ia acertar. Do fogo, a água. E da água? Você estudou em casa, hein?
Do fogo veio a água e da água veio a terra. Do mais sutil de todos para o mais denso de todos. Os 5 elementos. Espaço, ar, fogo, água e terra. Se a gente for pensar dentro de nós, essa criação aconteceu dessa mesma maneira. Deus absoluto sem forma. Aqui, Deus como Criador. E aí, a criação começou do mais sutil para ir para o mais denso. Espaço, ar, fogo, água e terra. Dentro de nós é chamado de microcosmos, um universo interior, e fora de nós é chamado de macrocosmos, o universo exterior. Mas eles são formados pela mesma coisa, pelo poder de Deus e por 5 elementos. Tudo que existe nessa criação é composta desses 5 elementos. Tudo. Nós, nossa mente, os animais, as plantas, as pedras. Tudo que é bom e ruim é formado por esses 5 elementos nesse processo de criação. Do sutil para o denso. Então, a combinação de todos esses elementos se chama criação. Mas tem uma coisa interessante. Deus, ele era o absoluto, tudo. Ele não tinha uma ação. Então, para haver criação, teve que haver uma ação. E essa ação é chamada de ou desejo de Deus ou o poder de Deus. Então, eles fazem uma separação para trazer um pouco de compreensão. Deus, absoluto, e o poder de Deus que cria. É a mesma coisa que para a gente trazer isso um pouco mais claro. Quando a gente fala, eu tomei sol, é o sol que chegou até você ou não? Sim. O sol, aquela bola, vem até você? Não, a luz do sol. A luz do sol, o raio do sol. Então, eles são o mesmo. Sol e raio do sol. Sol e calor do sol. Mas quando eu falo, puxa, hoje eu tomei sol, aquela bola de fogo não caiu na sua cabeça. O raio do sol te tocou. Então, eles fazem uma divisão para conceituação, para compreensão entre Deus, o absoluto, e o poder de Deus, criando tudo. Nós vamos chegar num ponto. E como chama esse poder de Deus? Em sânscrito é chamado de Prakruti, ou natureza. Mas tem um outro nome, Maya. Tem um outro nome, Avidya, ignorância. No budismo, esse poder criador é chamado de Mara, o poder ilusório, como Maya. E na Bíblia, vocês sabem qual é o nome desse poder? Talvez isso pareça estranho. Alguma sugestão ou não? Satã. Satã. Como assim? Satã é o poder criador? Por quê? O que significa Satã? O adversário. E o que acontece com a criação? Como eu falei no começo. Com toda essa criação, com todos esses nomes e formas, por que isso é um adversário nas nossas vidas? Porque a gente se esquece do Criador. A razão do nosso existir é lembrar do Criador. E com toda essa criação, com esse corpo, com essas belezas, com essas formas, com tudo que acontece, a gente se esquece. A gente olha para uma paisagem linda, para uma pessoa linda, para alguma coisa, ou para uma coisa horrível, e a gente só olha para a forma. Então isso se torna um desafio para a gente conseguir perceber o Criador. Quantos de nós, olhando para qualquer coisa da criação, lembra do Criador?
Isso é Satã, o adversário. Um obstáculo para você se lembrar do divino. Deus e o poder de Deus. É a mesma coisa, só que numa manifestação diferente. E como isso acontece, essa criação? Esse poder de Deus é formado por 3 qualidades. E essas 3 qualidades fazem com que toda a criação aconteça. Essas 3 qualidades são um sinônimo do poder de Deus. E essas 3 qualidades estão presentes em absolutamente tudo da criação. Essas 3 qualidades são aqui, combinam esses 5 elementos para formar a criação. Elas estão a serviço do divino, para criar. E essas 3 qualidades são chamadas de gunas. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Eu estou falando sobre esse assunto porque nós vamos entrar gradualmente num assunto nas próximas aulas que vai ter muita relação com isso. E é um assunto um pouco mais profundo para a compreensão da nossa existência. Então, esses gunas são chamados de qualidades da natureza. São sempre 3. Eu vou falar o nome e vocês repetem e nós vamos entender. A primeira é tamas. Podem repetir. Tamas. Tamas. Tamas é a qualidade da criação relativo à inércia. Ela é o aspecto da criação onde a gente tem essa característica. Isso pode ser na natureza, no meio ambiente, isso pode ser no ser humano, pode ser na nossa mente, pode ser nos animais, pode ser em toda parte. Sempre tem um aspecto inerte, letárgico, preguiçoso, sem vontade, sem energia. Esse é um estado, uma das qualidades da natureza chamado tamásico. Vocês conseguem perceber isso na natureza ou não? E em vocês? Não. Depois daquela feijoada de sábado, estado tamásico completo. Quero fazer nada. Se eu morrer agora, tá bom nesse sofá. Várias vezes a gente tem esse estado. E tudo na natureza tem. Tem animais que são tamásicos ou não? Algum exemplo? Bicho preguiça. Bicho preguiça. O nome já diz. Bicho preguiça. Pega uma sucuri também. Ela não quer se mexer nem para pegar a comida. E aí, depois que ela come um bezerro inteiro, ela fica lá. Meses com aquele negócio. Tamásico. A próxima característica, qualidade, é chamada de rajas. Podem repetir. Rajas. Rajas. E rajas é o oposto. Ação. Movimentação. Energia. Está em toda parte também. Nós temos isso? Sim, a maior parte do tempo. Tamas é sempre inerte, é um negócio... Só de falar parece um negócio meio pegajoso. Tamas é, num aspecto, num geral, depois nós vamos entender. Mas é uma característica, uma qualidade que por si só não é tão positiva. Rajas tem 2 possibilidades. Positivo, que você acorda e faz acontecer. Vou trabalhar, vou produzir, vou treinar, vou fazer. Rajas, motivação. Mas tem um aspecto negativo ou não? O excesso. E o excesso te tira do equilíbrio. Então, uma pessoa, quando está muito rajásica, ela está cheia de expectativas, desejos, está muito ansiosa. Toma 10 xícaras de café. Não tem paciência no trânsito. Então, essas emoções desregulam. Rajas pode ser positivo para produzir, para movimentar, para gerar, mas pode ser negativo em excesso. Claro?
Algum animal rajásico ou não? Quem? Macaco. Legal. Cavalo. Cavalo. Peixe. Peixe. E a última qualidade? Sattva. Pode repetir. Sattva. E essa é a qualidade superior. É a qualidade espiritual. É a qualidade de paz. É uma qualidade de serenidade, ou de tranquilidade, ou de equilíbrio. Essas três qualidades são a forma criadora de Deus, que existe em toda parte. Essas três qualidades são como o poder criador do divino, se utilizando desses 5 elementos para fazer tudo. Então, em tudo na natureza tem essa composição de tamas, rajas e sattva em diferentes proporções. Não é que o bicho preguiça só tem tamas. Ele tem tamas enroscado na árvore, mas talvez ele tenha que se mexer para comer. Então, essas três características são proporcionalmente presentes em todos os seres humanos, em todas as partes da natureza. Por exemplo, uma pedra, ela é essencialmente tamásica, porque ela é inerte. O ar, quando ele está parado, ele é sátvico. Porque ele permite que a gente respire, só que ele está parado. E quando ele se movimenta em forma de vento, ele é rajásico. As plantas também têm essas três qualidades. Sattva, rajas e tamas. Como vocês acham que isso acontece? Como eu vou saber se uma planta é sátvica, rajásica ou tamásica? Olhando. Okay. Sentindo. Pelo efeito que ela causa nas nossas vidas. Uma planta ou algum vegetal. Por exemplo, se eu como uma pimenta, tamásico, rajásico ou sátvico? Não. Rajásico. Põe aquele chile na sua boca, você vai pegar fogo. Tamásico. Uma planta tamásica ou Chá de camomila. Camomila, então. camomila. Camomila é sátvico. Se você tomar 1 litro, é outra coisa, mas... Por exemplo, se você pegar uma folha de cannabis e acender, você vai ficar como? Tamásico. Porque dá um torpor. Ela dá um torpor mental, você não tem a capacidade de refletir, de raciocinar como deveria. Então, as plantas têm esse efeito no ser humano. Rajásico, tamásico ou sátvico. Tudo. Cores. Que cor vocês acham que representa tamas? Azul. Hã? Azul. Não. Branco. Tamásico é o de inércia. Preto. Que cor é a rajásica? Vermelho. Vermelho. E sátvico? Branco. Branco. Tamásico representa a escuridão. Os alimentos são classificados como rajásicos, tamásicos e sátvicos também. O que são alimentos tamásicos, por exemplo? Alguém? Que alimentos te deixam Carne. carne? Inicialmente, quando você come carne, você fica ativo. Mas depois, a digestão daquilo lá demora dias lá dentro e te dá efeitos negativos. Produz algumas toxinas e você fica tamásico. Comida, por exemplo, muito gordurosa. Eu não acredito, esse moço está estragando agora a minha dieta. Então, comida muito gordurosa. Por quê? Vai te fazer preguiçoso. Comida muito cozida, tipo, cozida em excesso, meio queimado. Ah, mas aquele arroz do fundo da panela é tão bom.
Se é bom, não sei, mas é tamásico. Comida que está muito tempo já preparada na geladeira. Muitos e muitos dias tamásico. O que é um alimento rajásico? Algum exemplo? Alho e cebola, sim. Que mais? Chocolate. Fruta. Fruta é sático. Rajásico é Chocolate. chocolate. Te deixa um pouco agitado. Café. Café. Quantas xícaras você toma de café? Nenhum. Nenhuma? Muito bom. Comida muito apimentada. Comida muito temperada. Comida muito quente em temperatura. Rajásico. Estimulantes como cafeína. Mas lembra, não é que é ruim. Depende da quantidade, depende como você ingere. Tamásico é sempre negativo. Ah, eu vou comer um pouquinho de tamásico. Pensa numa coisa, como a gente deveria querer a nossa mente? Rajásico, sático ou tamásico? Qual deveria ser? Como você gostaria de ter a sua mente no dia a dia? Sático. Uma mente manhaca, preguiçosa, não quero fazer nada, depressiva. Ninguém quer esse lixo. Ou ninguém quer uma mente também muito agitada. Não consigo pensar em nada. Estou ansioso, estou isso, estou aquilo, não consigo tomar decisão. Rajásico. Mas uma mente equilibrada e serena. E lembra que o alimento forma a sua mente. Então, se você quer uma mente equilibrada, uma mente espiritual, uma mente serena, presta atenção nos seus alimentos, porque eles vão fazer uma influência direta na sua mente. A sua mente é formada pelo que você come, especialmente. E o oposto também vale. Se, por exemplo, vocês conseguem perceber qual estado vocês têm prioridade na vida de vocês nesse momento? Vocês são mais sáticos, rajásicos ou tamásicos? Vocês conseguem ver isso ou não? Pode ser agora, nesse momento, ou pode ser durante o seu dia. Cada um de nós tem uma predominância desses. Eles nunca estão equilibrados. Eles estão sempre em desequilíbrio. É por isso que existe a criação. Quando eles entram em equilíbrio completo, acaba a criação. Então, durante o dia a gente oscila, mas cada um de nós tem um estado desse prioritário. E se você não sabe, não tem clareza qual é o seu estado prioritário, sabe como você pode descobrir? Olhe os seus gostos alimentares. Uma pessoa que tem uma prioridade mais tamásica, ela vai gostar do quê? Comida mais tamásica. Uma pessoa mais rajásica, ela vai gostar do quê? Comida mais rajásica. E assim por diante. Tem uma ligação direta. É muito legal isso para a gente prestar atenção. Como é a minha vida e onde eu quero chegar? O que eu quero para a minha vida? Alguém tem alguma pergunta? Eu estou falando sem parar e eu estou virando rajásico. Você deu exemplos de alimentos rajásicos e tamásicos, mas você não deu tanto do Sático. sático. Será que não tem? Será que sático a gente tem que parar de comer? Sático. Algum exemplo você pensa ou não? Você falou aquele da camomila, né? Frutas, cereais, legumes. Isso são sáticos. Certo? A gente pode levar essas três características para determinados povos. Por exemplo, o México come muita coisa com pimenta. Pode pegar... O efeito vai depender do seu hábito. Então, se uma pessoa cresceu comendo pimenta e ela se acostumou com aquilo de uma maneira natural, talvez aquilo lá não seja rajásico para ela e talvez faça bem. Então, depende também de como você está adaptado àquilo. É o efeito que aquilo vai trazer na sua vida. Quando eu morei na Índia, lá no Ashram, de manhã, a gente comia um café bem
tranquilo. Só que tinha outros trabalhadores que moravam lá para trabalhar, para construir, eram pedreiros. Aquilo era um prato de pedreiro, literalmente. De manhã, 7 horas da manhã, era uma montanha de arroz. E no topo da montanha de arroz, umas 4 ou 5 pimentas. Grandes. E aí, primeiro eles comiam a pimenta assim, como se fosse uma cenoura. Se eu desse uma mordida naquilo, eu estava morto. E aí depois eles comiam a montanha de arroz. Para eles aquilo era ótimo. Então depende do efeito que isso vai fazer na sua vida. Então, para um povo determinado, alguns alimentos vão ser tamásicos, rajásicos e sátvicos, e para outros diferente, entendeu? É o efeito que isso traz na nossa vida. Então esse é um meio de a gente conseguir controlar a nossa mente. Um alimento. Gradualmente. Alguém tem mais alguma pergunta? Que tipo de alimentos são os ossos laticínios? Sátvicos. Também depende... Água de beber e de banhar, dependendo da temperatura, muda a característica? Muda. Se você beber uma água... Se você for tomar um banho muito quente, ele é rajásico. Beber também é a mesma coisa. Tem uma pergunta? Se a gente relar. Se a gente... Se a gente relar em uma coisa quente. Relar em alguma coisa quente? Ih, vai queimar. E aí você vai ficar como? Calmo ou não? Você vai ficar rajásico. Uma outra característica interessante é a nossa respiração também tem esses 3 tipos. Rajásico, sátvica e tamásica. Então, essa é uma outra maneira de perceber como está a sua mente. Pela respiração. E como isso? Dentro de nós tem 3 canais espirituais. 3 canais onde a nossa energia prânica, a nossa respiração interna passa. E esses 3 canais, dependendo de onde a energia prânica passa, ele vai refletir no nosso estado mental e na nossa respiração. Vocês estão de máscara agora, mas respire um pouquinho só pelo nariz. Inala e exala. O ar está saindo e entrando pelas 2 narinas de uma maneira igual ou diferente? Igual. Está passando nas 2 narinas o mesmo fluxo de ar ou diferente? Depende. Diferente? Prioritário em qual? Agora. Esquerda? Esquerdo, esquerdo. Todo mundo esquerdo? Uau, Fluindo melhor do esquerdo. Fluindo melhor. Não é que está obstruído, mas mesmo fluindo nas 2 tem mais uma. Eu sinto igual. Igual. Ninguém na direita, coitado. Quando o nosso ar está fluindo prioritariamente pelo lado esquerdo, sabe qual é o nosso estado? Tamásico. Não durmam, por favor. Mas a máscara pode influenciar um pouco? Um pouco, mas não muito. Quando o ar está fluindo mais pelo lado direito, a gente está no estado rajásico, a nossa mente. E quando o ar está fluindo igual nas 2 narinas, a gente está no estado sátvico, de equilíbrio. E isso é muito interessante, porque a sua respiração vai te mostrar como está o seu estado. E o nosso mestre fala que se você começasse a conhecer um pouco mais sua respiração, você consegue entender como vai ser seu dia. Ele fala que do jeito que a gente acorda, tamásico, rajásico ou sátvico, vai normalmente ditar como é o restante do nosso dia. Então ele falava que de tanto ele observar a respiração dele, quando ele acordava ele falava,
Já sei que vem bomba hoje. Hoje vai ser um enrosco, eu já vou até me preparar mais. Pela respiração. E como a gente oscila nesse estado? Normalmente essa respiração fica mais ou menos 45 minutos de um lado, tamásico, depois mais ou menos uns 6 minutos, sátvico, equilibrado, e depois mais 45, rajásico. Isso mostra como é normalmente a nossa mente. Um pêndulo. Agitado, 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 esgotado, esgotado, esgotado. É muito pouco esse tempo de equilíbrio. O que a meditação faz? Ela vai ampliando o estado sático nas nossas vidas. Vai diminuindo ou eliminando o tamásico e aumentando o pacífico, o equilibrado, o sereno nas nossas vidas. E a respiração começa a ser mais harmoniosa nas duas narinas. Não é minha meta, não quero respirar pelas duas narinas, eu quero ter paz. Mas esse é um indicativo também, que é interessante. Então, lembra, de um estado tamásico, eu não consigo ir para um estado sático. Eu tenho que passar pelo rajásico. Então, vamos supor, a pessoa está morrendo de sono e fala, eu acho que eu vou meditar para melhorar. Já sabe, né? Tá sabido, hein? A gente vai roncar. Então, primeiro, quando eu acordo, eu estou com preguiça de fazer tudo, não dá para eu meditar. Eu tenho que lavar meu rosto, fazer uns polichinelos, umas flexões, aí eu acordo um pouco e aí eu posso ir para outro estado. Então, o tamásico não é um estado desejável para a gente. É gostoso ter aquela preguiça de domingo, eu não posso? Pode, mas o que acontece quando a gente está com essa preguiça? A nossa mente está inerte, está para trás. A gente não consegue pensar, produzir. E quando a gente está nesse estado tamásico, nossos pensamentos normalmente são negativos, são improdutivos, indesejáveis, mesmo que a gente não perceba. Então, esse estado tamásico, ele, na verdade, só é desejável em um momento do nosso dia, que é dormir. Se a gente não tivesse esse estado tamásico, a gente não dormiria. Ou quando a gente esteja cansado. Cansado, para dormir. Então, fora isso, esse estado não deveria fazer parte da nossa vida. Sempre que eu tiver com preguiça, eu não vou produzir, eu não vou conseguir fazer as coisas como eu deveria. Pensar, trabalhar, falar, não importa. Mas quando eu tiver com esse estado tamásico, eu não vou conseguir. Eu não vou ter eficiência no que eu faço. Então, a alimentação, ela não é de acordo com o decorrer do dia. Então, por exemplo, a maioria das pessoas toma café de manhã, ou chá, que é cafeína, né? Por quê? Porque de manhã ao acordar, você tem que ficar ativo. Aí, no almoço, por exemplo, todo mundo tem uma alimentação que acho que é a principal, né? E à noite, então, que é recomendado ter uma comida mais leve e tal. Então, a gente não pode, na verdade, ingerir os alimentos que são rajásicos, mas dosar conforme a atividade durante o dia. Ou seja, a gente pode comer tudo, só que em menor quantidade, de uma forma equilibrada, mas assim, nos momentos em que a gente precisa estar mais rajásico, aí depois tamásico, então aí à noite come menos. Então, a gente não pode entender que pode comer de tudo? Claro, pode comer de tudo. Pode, né? Desde que você entenda o efeito disso no seu corpo, e desde que você entenda para onde você quer chegar, o que você pretende com esses alimentos, entendeu? Quando a gente come só pela língua, a gente não... Claro, quem presta atenção nisso? Quem vai comer e fala, deixa eu ver se essa combinação é rajásica, tamásica. A gente não pensa nisso, a gente só quer comer. Só que a gente nunca pensa no efeito que isso tem nas nossas mentes. E aí, quando a gente está num estado meio deplorável, fala, de onde vem toda essa negatividade? De onde vem essa tristeza? De onde vem essa agitação? É da falta do viver consciente. Então, não é para a gente ser radical, larga todos os seus
suas comidas gostosas. Não, mas eu só presto um pouco de atenção como a gente está vivendo. E lembra, sáttvico não significa que você vai ficar só zen, abençoando todo mundo e falando palavras bonitas. Não. Sáttvico, uma pessoa sátvica trabalha, age, produz, só que ela faz tudo com calma. Então, de tamásico a gente vai para um rajásico ainda negativo, muito emotivo, muita ansiedade, mas é melhor do que tamásico. Depois ele se torna um rajásico positivo, produtivo. E depois esse rajásico produtivo se torna um sáttvico. Fazer tudo com equilíbrio. Nosso mestre falava calmamente ativo e ativamente calmo. Isso é o estado sáttvico. Dá para entender? O mel é sáttvico? Mel é sáttvico. Lembra que a quantidade também faz diferença. Você fala, então agora mel é sáttvico. Eu vou... 1 litro de mel eu vou tomar agora, porque aí eu já viro sáttvico agora. Já viu, né? Então, a quantidade também faz diferença. Pelo que você está falando, a gente pode pensar que a ingestão desses alimentos numa desordem, eles podem influenciar diretamente a casos de depressão e de ansiedade, que a gente está vendo muito hoje em dia? Eles influenciam diretamente. Eu não estou falando que eles são a causa principal, mas eles influenciam diretamente. O alimento tem uma participação gigantesca nas nossas emoções, nas nossas reações, muito grande, só que a gente não percebe. Nós vamos discutir nessas próximas aulas agora, nós vamos entrar nos versos muito interessantes. E a gente vai entender um pouco da composição, como a nossa mente é formada, como os nossos órgãos são formados, a gente vai compreender um pouco mais. Mas sim, uma influência direta. Então, tem 2 perguntas. Analisando os alimentos costumeiros para a minha visão, audição, olfato e tato, podem alterar os gunas? Sim, claro. É a mesma coisa. Se você quer saber como está a sua mente, observe os seus gostos alimentares. E se você quer transformar a sua mente, presta atenção nos seus hábitos alimentares. Então, consciência ao se alimentar vai trazer uma transformação também na proporção, na composição desses 3 gunas nas suas vidas. Não quer dizer porque, de repente, eu sou um pouco mais preguiçoso. Eu gosto mais de dormir, eu gosto mais de, não vou fazer nada hoje. Não quer dizer que a minha vida inteira tem que ser assim. Eu posso mudar essa composição. E o aspecto é viver consciente e meditar. A meditação vai eliminando o tamásico. E vai equilibrando o rajásico e te tornando mais sáttvico. Então, todos nós temos que caminhar em direção ao sáttvico, que é o que a gente quer. Então, esses fatores todos influenciam. Leitura pode ser rajásica, tamásica ou sáttvica. Companhias podem ser rajásicas, tamásicas ou sáttvicas. Conversas podem ser. Qual é a minha conversa? E por isso que é interessante. Eu quero ter uma mente saudável e equilibrada. Mas o que eu estou fazendo para isso? Eu quero ter paz, mas minha comida contradiz isso, minha fala contradiz isso, meus ambientes contradizem isso. É um cabo de guerra. Então, essa compreensão pode fazer com que a gente caminhe mais rápido em direção a esse equilíbrio. Deu para entender ou está muito confuso? Isso é aplicável diretamente. Hoje, quando a gente for meditar, prestem atenção antes de começar, como está... Abaixa um pouco a máscara e põe o dedo assim, ó. Fica mais fácil perceber. Dá para perceber? Qual está fluindo mais? Eu achava que era direita, mas é esquerda. Da direita. E aí o que acontece? Quando a gente for meditar, prestem atenção se vai ficar a mesma coisa, antes e depois. Normalmente tem uma transformação. Isso é muito legal, compreender o nosso estado mental. Entender como a gente está vivendo, consciência. Certo? Alguma outra pergunta? Eu poderia esclarecer mais sobre a qualidade tamas ser sempre só negativa?
Por exemplo, a imobilidade na meditação não seria um aspecto positivo de tamas? A imobilidade na meditação não é tamas, é sáttvico. Tamas é inércia. Se minha mobilidade, se eu deitar aqui no tapete, cruzar a perna e falar agora vamos meditar, isso é tamas. Mas eu ficar numa postura com a coluna ereta, com a atenção apropriada lá dentro, observando a respiração, essa imobilidade física é sátvica e não tamásica. Tamásico, se eu ficar assim, nessa mobilidade física, aí sim, mas uma postura de meditação não é tamásico. Não pensem como só negativo, ela é necessária para equilibrar. Normalmente, esses dois estão sempre brigando, rajas e tamas. Ih, exagerei, agora cansei. Ih, nossa, estou atrasado, saio correndo. Nossa, comi demais, vou fazer dieta. Eles estão sempre assim. Sático vai trazendo mais equilíbrio. Estímulo auditivo para meditar é importante? Estímulo auditivo para meditar não torna isso uma meditação. O que é meditação? É ir além do funcionamento dos sentidos. Quando eu estou, por exemplo, de olhos fechados escutando uma música, eu me sinto bem e fico em paz, mas isso não é meditação. Por quê? Porque o meu sentido está aguçado indo para fora, captando a música. Isso não é meditação, isso é concentração. É um estágio antes da meditação. Então eu consigo esquecer todo o resto e focar só na música, isso me traz paz. Mas não é meditação. A meditação é gradualmente conseguir fechar os seus sentidos e perceber a paz dentro de você e não conectada a algum estímulo externo. Não é que é negativo. As pessoas gostam de incenso, de mantras, Japamala, isso é legal, mas antes da meditação. A meditação em si não tem estímulo externo. Deu para entender? É um passo além. Faz parte do processo, mas é um passo além. Mas pode começar assim. Não tem problema nenhum em orar, acender um incenso, ouvir um mantra, fazer algum tipo de prática que introverte. Vamos supor, você chega estressado de fora, muito agitado. De repente, sentar para meditar, vai sair faísca. Então, algum tipo de estímulo, alguma música, alguma oração, sei lá, um banho, não tem problema nenhum, um incenso, mas na meditação não é legal. Uma vez nosso mestre colocou todo mundo para meditar, o Gurudev. E aí, no meio da hora da meditação em silêncio, ele colocou uma música. Ele tinha um radinho, ele colocou e apertou play. E era uma música linda. E aí todo mundo começou assim na meditação. E aí ele apertou o stop e falou: essa meditação é adulterada, vocês não sabem meditar. Ele pôs a música e ele acabou com todo mundo. Ele estava testando. Certo? Muito complicado esse tema. Por que não dá para passar de um estado tamásico para um sátvico? Exato. Foi como aquele exemplo que eu te dei. Você está extremamente cansado, com preguiça. Você consegue ficar em paz? Não dá. Faz um teste. Então, porque eles são muito parecidos. Por isso que a meditação, o que é meditação? Quando você começa a aprofundar na meditação, tem duas possibilidades. Ou você vai para um estado de profunda paz, ou você vai para um estado de profundo sono. É um limiar muito sutil. Por isso que muita gente dorme na meditação. E às vezes nem percebe. Se eu tivesse uma filmadora aqui nas meditações em grupo, dava para a gente fazer um longa-metragem. Uma vez uma pessoa me perguntou num dos eventos: às vezes eu estou meditando e eu entro num estado tão bom, mas eu queria fazer uma pergunta. É normal babar na meditação? Você ri? Mas foi séria a pergunta.
Porque começa a eu falei, não é normal, talvez seja uma experiência espiritual aí, alguma coisa. É assim. E às vezes as pessoas nem percebem. E aí começa a acostumar com esse estado tamásico, depois para tirar, é dureza. A mente fala, vamos meditar, vamos meditar. A pessoa senta e já vai assim. É automático. Então, é muito sutil a diferença, a experiência entre tamásico e estático. Só que um é completa ignorância. Você está na escuridão. E o outro você está na luz completa. Essa é a diferença. Então não dá, tem que passar por um estágio intermediário. Vou fazer uma pergunta agora. Por exemplo, se eu estou na meditação, e você pode ir para um estado desse torpor de sono. E lá você tem, quando você retorna, você tem assim, uma sensação de que aconteceu alguma coisa que você não tem ciência de que realmente aconteceu de fato. Isso não pode acontecer na meditação? Isso aí pode ser mais para sonho ou para... O que acontece? Quando você dorme... Por exemplo, estou meditando. Qualquer um dos mestres aí, e de repente um vai me passar uma ideia de que vai me dar um serviço que vai mudar alguma diretriz na minha direção. Isso não pode acontecer exatamente nesse estado, tem que acontecer só no estado de vigília? Isso, a meditação não é nem vigília nem sono. Ela é um estado diferente de consciência. O sono completamente bloqueia o seu funcionamento mental. Então, nesse estado de torpor, eu não tenho nenhum ganho. O meu corpo descansa. Então, quando eu durmo igual uma pedra, eu acordo bem. Por quê? Porque minha mente parou de funcionar, mas só foi um congelamento. Eu não cresci espiritualmente, eu só parei, congelei. Quando eu acordo, volta tudo. Então, o sono é um estado de ignorância. E a meditação é um estado de consciência. Então, um estado de torpor na meditação não é um estado positivo e benéfico. Quando eu entro num estado onde vou além da minha mente, que é a verdadeira meditação, aí sim eu posso receber esses estímulos, esses direcionamentos, mas não num sono. Então a gente pode dizer que no sono é a inconsciência e na meditação é a consciência. O nosso mestre falava que sono é uma meditação inconsciente. Eu me sinto bem, só que eu não produzi nada. E a meditação é um sono consciente. A minha consciência numa se apaga, como se fosse, e no outro ela se abre por completo. Certo? Vamos meditar? André, quer apagar essa luz aqui? Ó? Vamos testar se alguém está no estado tamásico. Essa bolinha aí, acho. E não. Tudo bem. Tudo bem. Pode apagar. Aqui sim. Por favor, vamos fechar os olhos. Se possível, mantenha sua coluna ereta. Observa a sua respiração. Normalmente a gente só tem consciência da criação, do meu corpo, da minha mente, dos objetos ao meu redor. Mas a gente ignora o Criador. Essa respiração que você observa agora te leva até o Criador, te conecta com Ele.
Esse corpo sem alma é um cadáver. Concentrem-se. Conectem-se. O que você busca não está fora de você. Está mais perto do que você imagina. Deixa a respiração te mostrar o caminho. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inspire. Segure. Incline o seu corpo para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Se possível, respirando só pelo nariz e não esquece dela. A consciência da respiração já muda o seu estado também. Oh Deus, oh mestres, até hoje eu só percebi os nomes e formas. E eu busquei minha paz e minha felicidade neles. Mas eles sempre mudam, eles sempre acabam. E eu ainda não encontrei. Me ensina a expandir minha visão e consciência e perceber além disso. A sua presença, em tudo e em todos, ela é a fonte dessa paz. Ela é a fonte da alegria. Me ensina a mudar, me ensina a crescer. Me tira desse estado de torpor que eu vivo. Eu quero crescer. Inale lenta, longa e profundamente. Segura a respiração. Sentem-se. Exale. Respiração normal, consciente. Observa a sua respiração e automaticamente você observa a sua mente. De pensamentos nocivos, depressivos, temerosos, inúteis, para pensamentos positivos, inspiradores, construtivos. Concentrem-se. A nossa jornada de transformação, ela acontece em cada respiração. Vamos fazer um pouco de respirações lentas, longas e profundas, pelo nariz, se possível. Prestando atenção na respiração e esquecendo o resto. Deixa o mundo de lado agora. Inale, lenta, longa e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale, lenta, longa e profundamente.
Exale, lenta, longa e profundamente. Concentrem-se. Inale, lenta, longa e profundamente. Oh, Deus. Exale, lenta, longa e profundamente. Inale, longa, lenta e profundamente, com amor. Exale. Inale, longa e profundamente. Exale, lenta, longa e profundamente. Sua vida inteira vai mudando. Inalação bem lenta, longa e profunda, com amor. Isso é purificação. Exale, longa e profundamente, espalhe amor. Mais uma vez. Inalação bem lenta, longa e profunda. Concentrem-se. Exale, lenta, longa e profundamente. Última vez. Inale, longa e profundamente. Segura a respiração um pouco. Exale. Respiração normal. Conscientes dela. Agora não é mais um esforço, é só um ato de observá-la. E levando a sua atenção para dentro da cabeça. No espaço interior. A criação começou do sutil para o mais denso. E a meditação vai nos levar do mais denso para o mais sutil, gradualmente. Observe esse espaço interior vasto, sem forma, além dos elementos. Além da criação. Descubra a sua verdadeira natureza. Tenta, medita um pouquinho em silêncio e em paz, sem esforço. Concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Se precisar, para se concentrar, pode pressionar um pouco esse local com o indicador. Remova os dedos. Medite. De pensamentos inspiradores e positivos, construtivos, para um estado sem pensamento. É ali a paz.
Um pouquinho mais de atenção na respiração. Continua lá dentro. A meditação traz equilíbrio para essas três qualidades e permite que gradualmente a gente possa ir além delas. A nossa essência divina não é afetada por essas três qualidades. Além. Por enquanto, nós nos identificamos como sendo criação. Mas na meditação, nós vamos compreender que nós somos um com o Criador. Eu tenho um corpo, eu tenho uma mente, mas eu não sou eles. Eles são meus instrumentos. Percebe como sua respiração ficou mais tranquila. Talvez o fluxo de ar nas narinas tenha mudado. Cada prática que a gente faz traz mudanças definitivas. Que a gente possa seguir em frente. Que a gente tenha determinação, convicção para crescer, para usar essa vida de uma maneira produtiva, de uma maneira enérgica. Que a gente possa explorar ao máximo esse nosso potencial humano. Essa vida que é tão curta e rara. Ninguém sabe quando vai ser a última respiração. Eu agradeço a todos pela presença, orando para Deus e os mestres para abençoar nossas vidas, abençoar cada passo das nossas vidas. Com essa energia, com essa vibração, com essa fé, com essa certeza do nosso potencial. Que a gente tenha disciplina para meditar um pouquinho todos os dias e ficar cada vez mais conectado com esse estado de paz. E que assim a gente possa espalhar paz por toda parte, onde quer que a gente vá, em pensamentos, palavras e ações. Focos de luz. É isso que o mundo precisa. Começa em nós. Tentando perceber essa presença divina em cada um de vocês e me conectar com ela. Nós somos um nessa essência. Eu me curvo a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos. E boa semana para todos nós.